Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar vossos assentos. Vamos os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 5, versículo 5. Uma passagem bem conhecida. Quero parabenizar também o irmão Luiz Carlos, grande amigo nosso da igreja, sua família, por mais essa conquista, por mais essa vitória. Livro de João, capítulo 5, e o versículo 5 diz assim: Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? Meu enfermo respondeu: Senhor, não tenho nenhum homem, não tenho nem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanto. Mas, enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Amém? Eu estava hoje à tarde em casa, lendo essa palavra, e comecei a pensar, e comecei a imaginar. Aquele homem, ele estava há 38 anos deitado à beira daquele tanque, esperando um anjo, esperando alguém ajudar ele a descer naquela água para poder ser curado, para poder voltar a andar novamente. A Bíblia não diz se ele sofreu um acidente, o que aconteceu com ele, mas fazia 38 anos que ele estava naquela situação. E comecei a pensar e comecei a trazer para os dias de hoje, que hoje nós temos dentro da igreja, muitas vezes nós passamos 1, 2, 10, 15, 20 anos esperando Jesus nos abençoar, esperando Ele nos trazer uma bênção. E Deus, muitas vezes questionamos a Jesus por que Ele não tem nos abençoado. Muitas vezes não questionamos a Jesus por que passa tanto tempo nós na presença dEle e Ele nos abençoa. Aí eu comecei a me lembrar também da passagem a qual o auxiliar Lucas leu no culto da mocidade sobre o cego Bartimeu, que quando Jesus entrou em Jerusalém, estava passando por aquela estrada, ele escutou a multidão falando sobre Jesus que estava passando por ali. Ele perguntou que movimento era aquele, e eles disseram: não, é Jesus. E ele não pensou duas vezes. Ele, do jeito que ele estava, ele parou e começou a clamar. E Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E cada vez mais alto ele gritava. E a multidão mandava ele ficar quieto. A multidão dizia: aquiete, Jesus não vai dar bola para ti. Só que Jesus, conhecendo, quem sabe Jesus, na hora que passou, olhou ele ali sentado, já analisou o coração dele e sabia que ele ia clamar por ele. Aí ele Jesus para e manda chamar ele. Quando Jesus manda chamar ele, eu comecei a analisar as duas situações. Aquele homem que estava na beira do poço, ele estava esperando alguém para ajudar ele. Algum homem. E Jesus olha para ele, toma a tua cama e anda. E quando Jesus para e manda chamar o cego larga a capa e diz: eu vou de encontro, porque lá está a minha vitória, lá está a minha bênção. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.